Olá, Miriam. Um prazer novamente aqui. Eu não posso deixar de mostrar minha cuia maravilhosa, porque nós estamos aqui nesse livro do Augusto Cury e eu me lembrei hoje do capítulo que ele fala sobre apreciar o belo. E eu achei tão bonito que eu arrumei ela hoje e eu preciso apreciar o belo. E é um prazer te receber aqui para tomar esse chimarrão comigo. Você no Paraná e eu no Rio Grande do Sul. Sim, o prazer é meu estar aqui de novo, falar sobre esse conteúdo maravilhoso. Muito bem. Bom, nós estamos já no finalzinho do nosso livro e hoje é o capítulo de número 11. A inteligência espiritual superando conflitos existenciais. As pessoas preocupadas. E agora então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão espiritualidade. Como é que o escritor ele vê este assunto? A 11ª lei da qualidade de vida. Uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Procurar sentido para a vida e a razão para a vivência. Procurar entender, independente de uma religião, de acordo com nossa cultura, os mistérios da vida e os segredos do autor da existência. Investigar respostas para as perguntas que a ciência não tem como responder. Quem somos? Para onde vamos? O fim é o começo ou o começo é o fim? Ter consciência da temporalidade da existência. Descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas e sabedoria no caos. Então ele traz aqui 6 pontos onde ele considera ser a inteligência espiritual. E agora a gente vai percorrer um pouquinho nas páginas deste capítulo e, como fizemos com os demais, comentando aqui a respeito. E para iniciarmos nesse comentário, eu quero trazer o que o autor diz sobre uma justificativa desta qualidade de vida. O que ele diz aqui na primeira página? Por que inteligência espiritual é uma lei da qualidade de vida? Por que ele traz isto como uma lei de qualidade de vida? Por que ele diz que isso é necessário para termos uma qualidade de vida? Então ele diz o seguinte: porque a vida é belíssima, mas muito breve. Por ser breve, ela deve ser vivida com intensidade e sabedoria. Porque a religião é a única instituição, é o único império que nunca caiu. Então merece uma atenção. Porque a espiritualidade regada com a serenidade traz paz social. Estimula o amor, enriquece o prazer, mas controlada pelo radicalismo e autoritarismo. Produz a discórdia, promove o ódio, gera angústia. Isso quando entra o autoritarismo. Porque todo o sistema social ligado ao consumo, estética, lazer, clubes, trabalho, não conseguem saciar o espírito humano. Então, por isso, a espiritualidade ela é essencial para uma qualidade de vida. Então, esta é a razão pelo qual o autor traz este assunto. E nós sabemos, né, Miriam, que esta questão espiritualidade nos leva a conhecer a Deus. E eu creio que não somente eu, você tem vivido experiências a respeito que nos comprovam como isso é importante. Eu coloquei ali alguns pontos
que eu achei muito interessante, que ele fala sobre a vida e a morte. O começo é o fim. E quando eu estava, né, observando ali, estudando esse capítulo, eu me peguei alguns anos atrás, numa época em que eu queria me convencer de que Deus não existia, devido a tamanhas decepções que eu tive, é, fruto da religiosidade, enfim. E eu perguntei, uma das perguntas que eu fiz assim para Deus, eu falei, que engraçado, né? Todo ateu ele fala com Deus. E eu falei assim, qual é o sentido da vida? Né? Ele pode dizer assim, não acredito em Deus e não estou falando com Deus, mas ele está falando com ele. Só que ele carrega a essência de Deus dentro de nós, né? Eu estava escutando um palestrante falar que maiores, as coisas valiosas são escondidas, né? Debaixo da terra, o petróleo, enfim. E as coisas de maior valor espirituais, Deus escondeu dentro do homem. Dentro do homem. Então, nós precisamos olhar para o ser humano e não julgar ele pela capa, porque a gente não sabe o que essa pessoa está escondendo ali dentro. E aí tem uma parte que ele fala assim, acho que você vai falar aí mais para frente, sobre que nenhum psiquiatra do mundo ele pode sanar essa questão, essa dúvida, ele pode dar uma resposta plausível para alguém que perdeu alguém, por exemplo. Sim, Alguma questão da vida, da morte, né? sim, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas é interessante essa colocação que você fez, porque como a gente está falando do que o autor traz a respeito da importância da espiritualidade, mesmo que o homem, falando no homem, a gente está falando aqui o sentido figurativo, né? Que é homem, mulher, qualquer um, o ser humano, né? Não Sim, tem como ter uma qualidade de vida se não considerar a questão espiritualidade, porque nós somos criados por Deus. Mesmo que alguns até duvidem e não acreditem, mas eu não sei até que ponto realmente eles acreditam nessa sua própria fala, porque é impossível o homem ser criado de outra forma se não foi por Deus, né? sim. Então, E ele faz um discurso ali uma fala que ele faz assim, que até o ateu está ali nos seus questionamentos, duvidando acerca de Deus, mas na verdade é um anseio que ele tem por uma resposta sobre as sabe questões que onde? ele tem da vida, né? Isso. Então, reforçando aqui esse primeiro tópico que o autor traz, a espiritualidade ela é necessária para que nós tenhamos uma boa qualidade de vida. Como a gente viu nos outros capítulos, então foram 10 leis da qualidade de vida que o autor cita. Esta aqui é a 11ª, e todas elas têm a sua importância. Então, se a gente considerar todos os assuntos que foram tratados nos capítulos anteriores e somando este daqui, você pode sim ter uma vida transformada em 12 semanas, que é a proposta deste projeto, né? Sim. Agora, ele diz aqui no finalzinho deste tópico, o fenômeno do fim da existência e as indagações do espírito humano por desvendar essa origem reforçam a tese que procurar Deus não é sinal de fraqueza humana, mas da grandeza da sua inteligência. A procura pelo autor da existência é um golpe inteligentíssimo do intelecto. Até quando uma pessoa discute o seu ateísmo, ela está procurando compreender, ativar suas inquietações existenciais, que é aquilo que você falou, né? Então, é inteligente da parte humana você buscar por Deus. Não é vergonhoso, não é feio. É um ato grandioso. Então, isso é importante. Agora nós vamos ao próximo tópico,
que ele fala sobre a frustração da ciência, a implosão do ateísmo. A gente acha assim hoje, Miriam, até meio estranho a gente ouvir algumas pessoas se pronunciando como ateu. Eu conheço pessoa que se declara publicamente que não acredita em Deus, que Deus não existe. Mas eu vejo isso, sabe como? Eu vejo isso como aquela pessoa que teve muitas frustrações, que está muito machucada, muito ferida, e que é melhor expressar que Deus não existe do que buscar a sua própria cura. Sim. É que, São na verdade, profissionais. sim, na verdade, eu já passei, eu já estive aí. Eu posso dizer Então, o que eu conte a tua senti. experiência. É, eu posso dizer com propriedade. Na verdade, é assim. é, Na minha experiência, como eu fui ferida pela religiosidade, eu queria assim, era melhor acreditar que Deus não existe do que acreditar que Deus existe e esse Deus é muito mal para Na ver tua tudo isso concepção. acontecer, e não fazer nada. Então, que Deus é esse que não tem o poder de mudar sabe, de mudar o curso dessas coisas? Tamanha era a minha ignorância, né? O ser humano, existe o ser humano mal, existe o ser humano mal, né? E eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer e de ter uma experiência sobrenatural com, com Deus para mim poder mudar a minha maneira de sentir, de pensar, né? Outro ponto também é como eu cresci assim num lar e rodeada de pessoas que falavam assim, ou você é tipo crente, né? Ou você vai pro inferno, né? Ou você faz, né? Ou você usa saia, ou você vai pro inferno, né? Aquela coisa típica da São religiosidade, né? religiosidade. Que eu Isso, quero aproveitar aqui e abrir um parênteses, que a religiosidade não tem a ver com espiritualidade, tá? isso, Então justamente. nós estamos aqui falando não de religiosidade. Nós Isso, não estamos aqui falando de julgos que são impostos para que você leve uma vida de sacrifício, porque Cristo ele veio para nos trazer liberdade. E nós estamos falando aqui sobre espiritualidade. A parte do teu ser espiritual que precisa estar conectada com o Criador para que você tenha uma vida plena. É sobre isso que esse capítulo aqui fala. isso. Eu costumo dizer, sabe, Ed, o meu lema assim, Deus, ele não é católico e nem evangélico. É Deus, ele é verdade. santo, né? As pessoas não têm esse entendimento, elas acham, né? Deus, ele se converteu e foi para alguma igreja. Não, Deus, ele é santo. Exato. E eu tive essa experiência, eu tive o privilégio de ter essa experiência com Deus. Na época, eu fumava, eu estava no velório do meu primo que tinha falecido devido ao excesso de álcool que ele vivia bebendo. E, e sabe, ontem eu estava falando sobre esse assunto, a palavra de Deus, por isso que eu amo as escrituras. Fala assim que e nisso vocês conhecerão quem serão os meus discípulos. Nisso o quê? No amor. Então Deus ele não tem amor, ele é amor. E eu estava no velório do meu primo, muito abatida, muito triste que meu primo tinha falecido. E aí, de repente, veio um pastor lá e começou a fazer um culto lá no velório e ele não parou mais aquele culto. E o culto se estendeu e foi a noite inteira, praticamente, pararam um pouquinho para tomar um café. E ele falava sobre o que Jesus era. Jesus é vida, Jesus isso, Jesus aquilo.
E eu ficava observando, depois eu estava tão ferida, tão magoada, que na hora do café eu fui lá confrontar aquele homem. Eu fui lá confrontar ele e eu cheguei lá e eu falei assim, olha, eu não acredito em Deus. Eu não acredito que Deus existe. Eu disse pra ele. Daí ele falou assim, ele bem assim, tranquilo, suave, olhou pra mim e falou assim, eu também não acreditava. Eu falei, mas esse cara tá brincando com a minha cara. O pastor falando uma coisa dessa pra mim. Aí ele falou, não, eu não acreditava. E aí, um amigo meu veio assim e mostrou pra mim uma Bíblia. E falou assim, olha, essa daqui, se eu acredito que Deus existe, então eu acredito que isso aqui é a palavra dele. Vamos fazer uma suposição aqui. No final das nossas vidas, ele não existe, e então eu perdi tempo, né? Perdi tempo de seguir tudo que estava aqui. Mas vamos supor que eu esteja certo e você está errado. Deus existe, essa é a palavra dele. No final, você vai estar no inferno. E eu fiquei pensando naquelas palavras, aquelas palavras mexeram comigo profundamente. É E melhor eu lembro, acreditar que ele existe, né? é melhor acreditar, é melhor, né? E, não, mas assim, eu não estava assim bem convencida, totalmente convencida. Eu acho que eu estava muito ferida ainda, né? E eu lembro que eu fumava. Fazia mais de 10 anos que eu fumava. E eu falei assim, Deus, é verdade? O senhor existe mesmo? Eu acho que assim, inconscientemente, Ed, eu não queria acreditar que Deus existia porque eu sentia raiva dele, mas eu não sabia que É eu sentia raiva o, dele. é o receio do confronto, né? Porque você, quando tu te confronta com a verdade, você precisa olhar para a tua realidade. Isso. E aí eu peguei e falei assim, se o senhor é real mesmo? A partir de hoje em diante, tá aqui, ó. Tá aqui a minha carteira de cigarro. E a partir de hoje em diante eu nunca mais vou fumar. Mas não vai ser porque eu não posso. Vai ser porque eu não vou sentir mais vontade. E eu vou saber que o senhor é real. Porque eu já tinha tentado parar de fumar fazia muito tempo e eu não conseguia. E aí eu peguei aquela carteira de cigarro, Sampoerna Cravo, Hollywood Menta. Era só os pior, né? Era para me destruir mesmo. E aí eu peguei, tava quase cheia aquela carteira de cigarro. Na época eu tava na casa do meu namorado, que hoje é meu atual esposo. E eu joguei aquela carteira de cigarro na lixeira do banheiro. E falei, tá bom, vamos ver se o senhor é real mesmo. E de lá pra cá, fazem aproximadamente mais de 20 anos, não vou saber exatamente, mais de 20 anos. Isso. Eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Todas as vezes que eu me lembrava disso, eu pensava, ele é real. Ele existe. Ele me libertou disso aqui. Amém. E aí começou meu Vê, processo. né? É uma questão de. Você tem. Quem está nos ouvindo aí e tem esse pensamento de que Deus não existe, conversa com ele, mesmo que tu ache que não exista, e faça uma prova com ele. Com Isso, certeza, confronte. se permita viver uma experiência, né? Como a Miriam está apresentando aqui. Miriam, É, e é uma outra coisa que mexe muito comigo, assim, porque daí eu mergulhei nas escrituras, eu mergulhei nesse livro, né? Porque eu queria conhecer, e eu descobri, sabe, Ed, eu descobri um Deus, um Jesus, que não me foi apresentado, que nenhuma religião pode apresentar. Eu descobri então, um amigo. aí está a questão de você dar importância à espiritualidade, porque daí quando você dá importância, você está se permitindo conhecer a Deus de verdade, né? E é isso que a gente está trazendo aqui. E é essa a intenção do autor aqui neste capítulo, para que você olhe e considere isso para você ter uma melhor qualidade de vida. Porque nesse testemunho que a Miriam está trazendo, ela está expressando como ela estava matando o seu corpo e não tendo qualidade de vida. Mas não é isso que nós queremos para você e não é isso que o autor tá querendo que você permaneça. Ele quer que você realmente tenha conhecimento do que é a verdadeira espiritualidade. Aí ele diz aqui na sequência: a cada momento de interpretação, dezenas de variáveis fazem-nos produzir cadeias de pensamentos e emoções distintas.
E um exemplo que ele cita aqui é: uma mulher não interpreta do mesmo modo a mesma roupa em dois momentos distintos. Na quarta e quinta vez que a usa, a sua reação psíquica será distinta da primeira vez. Ela psicoadaptou-se àquela roupa. A roupa é a mesma, mas ela não é mais a mesma. Tá? Então você vai mudando aqui dentro e tu nem te percebe. E como é que isso acontece? É uma coisa sobrenatural, né? Que só Deus faz. E aí ele vai nos trazendo algumas outras informações. Eu estou aqui, claro, para quem está nos ouvindo, eu não estou fazendo uma leitura contínua. A gente está pegando alguns pontos assim que são mais interessantes para a gente poder trazer, até porque senão fica muito longa essa live, né? Num instante podemos estar alegres e em outro apreensivos. Num tranquilo e em outro ansiosos. Que tipo de energia constitui nossas emoções, que as fazem mudar a natureza em frações de segundos? Que energia é essa? Da onde que vem? O que acontece dentro de mim? Que um pouco eu tô assim, daí a pouco muda já o meu humor, pode mudar, né? Ou o meu jeito de pensar. Acontece uma ação extraordinária no meu raciocínio e eu mudo de pensamento. Será que eu sou capaz, se não fosse Deus, de conduzir isso de uma forma tão extraordinária? Às vezes, diante de um pequeno problema, reagimos com grande ansiedade. Diante de um grande problema, reagimos com tranquilidade. Então, ele está trazendo assim para a gente fazer uma reflexão de como nós nos comportamos diante das coisas, e aí nós percebemos que não é comum se não existisse Deus nesse negócio. A matemática da emoção rompe com os parâmetros da matemática numérica. Tu não consegue somar. É diferente. Então, o autor aqui ele está nos impulsionando a refletir. A psique ou alma humana precisa de Deus para ser explicada. Não tem outra forma. Um parágrafo aqui que ele fala o seguinte: é um campo de energia que coabita, coexiste e cointerfere intimamente com o cérebro, mas que ultrapassa os seus limites. Algo que chamamos de alma, psique, algo que clama pela continuidade da vida. Neste momento se perde o prazer de viver, mesmo quando se perde o prazer de viver. Aquela sede pela vida. As pessoas acham que querem morrer, que é quando ele fala no capítulo anterior, as pessoas que buscam pelo suicídio, na verdade a ânsia delas não é de morrer. É uma ânsia pela vida. E não sabem como agir. Perdem a sua própria razão. Né? Na verdade, elas querem só tirar a dor, né? Elas querem tirar aquela dor. Algo que clama por esperança mesmo quando o mundo desabafa sobre nós. Então, nós olharmos para dentro de nós e para essas questões que ele está trazendo aqui, é importante que quem está nos assistindo se permita a viver uma experiência. Saia das suas fugas. Abra o teu coração para o novo. Abra para a espiritualidade. Abra
abra para Deus, para que haja uma mudança, uma transformação. Deus é uma ideia de cérebro. Olha só que frase interessante essa que ele traz aqui, para mim muito impactante. Deus não é uma ideia do cérebro. O cérebro é uma ideia de Deus. Uau! Eu até vou repetir. Deus não é uma ideia do teu cérebro. Mas o teu cérebro é uma ideia de Deus. Ele criou isto. Então, para a gente compreender melhor o que acontece na nossa mente, os nossos conflitos existenciais, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os pensamentos intrusos, que eu não quero pensar e estou pensando, eu preciso me conectar com Deus para entender como é Deus que tu criou isso aqui, como é que funciona realmente. Quando a gente fala, agora me ocorreu um fato assim, ó, quando a gente fala de um projeto extraordinário, né, uma máquina diferente, e não só diferente, mas uma máquina em si que é cheia de complexa, a melhor forma para você entender o funcionamento dela é buscar quem criou, o projetista, o engenheiro deste projeto, para saber o funcionamento, que às vezes a pessoa começa a utilizar e daqui a pouco estraga, porque não usou da forma correta, não entendeu as funcionalidades. E eu já ouvi muito, Miriam, pessoas que usaram o equipamento por anos e lá no final já da vida útil do equipamento descobriu que tinha inúmeras outras funções que não foram atrás para saber, perderam o potencial daquilo ali porque não foram buscar conhecimento. Até hoje, né? Até hoje a gente vê assim, às vezes alguns videozinhos, você sabia que isso serve para isso? E você passou a vida inteira sem saber daquilo. E não sabia, exatamente. Eu até tive uma experiência muito interessante nesse final de semana. Eu tenho um estojinho de maquiagem e eu fui atrás para buscar uma esponjinha que vem junto, né? E daí, enfim, acabei não comprando aquela esponjinha e daí fui ver, assim, eu já tenho bastante tempo isso. Eu disse assim, mas que negócio, ele é tão grosso, né? E apertei num botãozinho. Tu acredita que num outro compartimento tinha uma esponjinha nova e mais um espelho Uau! complementar? E eu disse, meu Deus, eu tenho há anos isso aqui e eu nunca explorei para ver onde colocava. E daí isso me veio à memória agora porque você carrega um potencial dentro de você extraordinário. E pela falta de não buscar conhecimento, pela nossa ignorância de não querer aceitar o que Deus tem para mim, eu posso estar deixando de viver o extraordinário. E eu vou aproveitar, Miriam, para trazer uma palhinha sobre este meu livro aqui, Além da Pressão. Porque neste livro eu falo justamente sobre isso. Porque nós somos um diamante bruto. E muitas vezes desconhecemos o brilho, a essência que tem dentro de nós. E é necessário removermos a cinza, removermos aquilo que está encobrindo o verdadeiro brilho que nós carregamos, o potencial que existe dentro de você. Há vida aí. Há muita vida aí. Há uma essência, há um brilho, há um prazer, há uma alegria, há um sorriso. Tudo está aí dentro, porque Deus nos fez perfeito. Então isso aqui veio assim de uma forma maravilhosa. Uau. E quem quiser adquirir meu livro, entra lá no meu Instagram, que vai estar aqui nos comentários, e solicite, a gente vai estar te enviando. Bom, na sequência, pra gente já estamos indo para o final, ele diz, em busca da eternidade, a intuição criativa.
Aí ele fala aqui sobre Einstein, que certa vez, que não compreendia como surgiram as inspirações que contribuíram para a descoberta da teoria da relatividade. Se a mente humana fosse estritamente lógica, o mundo intelectual seria programado e rígido. Não teríamos inspirações, não teríamos criatividade, a angústia das dúvidas, não teríamos uma ansiedade vital que nos estimula a abrir as janelas da inteligência para resolvê-las. Não haveria escritores e nem leitores. A nossa mente, ela é extraordinária. Certa vez, perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus. Um cientista como ele não poderia deixar de crer em Deus. Foi o que ele respondeu, né? Em outra ocasião, ele disse que estava mais interessado em conhecer a Deus do que os fenômenos da física. Então, para quem não sabia disso, aqui está uma verdade sobre Einstein. E todos sabem que foi um físico extraordinário. Então, a busca pela eternidade, a intuição criativa. Eu não posso ignorar a inteligência que Deus nos deu. Vou ser um ignorante a vida toda, desacreditando dessa beleza, só porque eu não quero aceitar? Só porque eu não quero dar o braço a torcer? Só porque eu não quero admitir que a partir de hoje eu acredito na existência de Deus? E por conta disso você pode estar deixando de viver o extraordinário de Deus? Será que vale a pena isso, Miriam? Seguir nessa ignorância? Deus tem coisas lindas para nós. Né? Com certeza. Com certeza. Eu escutei essa semana um mentor falar que o orgulho, ele se manifesta de diversas maneiras. E uma forma de ele se manifestar, eu acredito que é na soberba. É aquela coisa assim que você falou, a pessoa está tão ferida que ela não quer dizer que Deus existe. Isso é orgulho, né? Orgulho ferido, o ego. E o caminho para você se reconciliar consigo mesmo, com a sua essência, é você olhar para dentro de si e enxergar Deus aí dentro. E você questionar, você ter uma mente pensante, né? Eu falo assim, a fé, ela não é burra, ela só é louca, né? Mas ela não é burra, ela é super inteligente. Então, você falar, Deus, é real? E eu falo isso, sabe? Sem medo de ser feliz. Eu falo para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade, eu falo, fala para Deus hoje, Deus, o Senhor é real? Eu preciso de um sinal aqui. Se o Senhor for real. E assim, Deus não vai ficar dando pérolas aos porcos. Se o seu interesse for real, ele tem interesse real em responder para você, porque o Criador, ele anseia pelo relacionamento com a criatura. Então, essa inquietude, essa angústia, esse descontentamento, esse sentimento, essas perguntas sem respostas, é o que Deus, o desejo dele é responder. Só que a gente precisa se colocar num lugar assim de, Deus, eu quero saber. Talvez o que Deus vai te mostrar não seja exatamente aquilo que você queria ver. Por exemplo, quando eu descobri que Deus era real e que ele tinha muito poder, eu achava que eu tinha uma vara mágica. Então eu falava, Deus, extermina aquela pessoa. Deus, eu quero que essa pessoa comece a gostar de mim, né? E eu comecei, com o tempo, percebendo que os sonhos de Deus, eles eram melhores que os meus. Eram os únicos que me davam realmente o sentido que eu estava buscando na minha vida. Então, ele Você começou a achar que você podia mandar Deus, né?
Isso, manipular, né? Ah, então Deus vai fazer isso aqui, ó, porque eu tô fazendo isso aqui, daí você faz isso aqui, daí nós fazemos tudo junto aqui, né? E aí você descobre que é, essa mente humana aqui, ela é muito escassa e muito pequena para entender o que o céu sonhou. E aí chega um tempo que você abre mão e fala assim, ó, Deus, faz do seu jeito aí. Eu sei que o senhor Só me sabe o que está orienta, fazendo. só me instrui, né? Só não me deixa de fora. Só não me deixa Exato, de fora. Ele está fazendo alguma coisa. Ele vai contar com as pessoas que estiverem exatamente. dispostas, né? O próximo tópico, ele traz aqui uma relação Deus e a psiquiatria. E aí diz assim: há um conflito existencial dentro de cada ser humano, seja ele religioso, seja ateu, cético. A psiquiatria e a psicologia não podem resolver. A psiquiatria trata dos transtornos psíquicos, usando antidepressivos, tranquilizantes, e a psicologia usa técnicas psicoterapêuticas, mas elas não resolvem o vazio existencial, não dão resposta aos mistérios da vida. Então, se você busca por isso, o caminho é ir para Deus, né? Para expandir a qualidade de vida, a espiritualidade deve proporcionar o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência. E aí ele traz 5 funções, que eu vou citar brevemente aqui. A primeira, aprender a expor e a não expor as ideias. Isso é gestão, né? Dar liberdade para os ouvintes para aceitar, para rejeitar. Vocês estão aí nos ouvindo. E vocês têm todo o direito de aceitar ou rejeitar, mas isso também não impede que nós tenhamos liberdade de expressar o que temos aqui para trazer, né? A outra é pensar antes de agir. Lapidar os instintos, estancar a agressividade, o ódio, que também está relacionado com a gestão, né? Eu posso sentir raiva de alguma coisa, mas eu não preciso expressar isso. Eu posso pensar e tomar uma decisão diferente. Ter o governo sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos. O terceiro, a capacidade de tolerância e solidariedade. Capacidade de tolerância, ser tolerante, ser solidário, né? E quer dizer, respeitar as diferenças. E a solidariedade é uma arte de perceber as dores e as necessidades do outro e procurar suprir. Que é o trabalho que a Miriam vem fazendo aí, que é maravilhoso, né? Estendendo a mão àquele que precisa. E o quarto é o amor pela vida e pelo ser humano. Contribuir para o enriquecimento das emoções humanas, desenvolvimento da sensibilidade, capacidade de perdão, compreensão e inclusão. E o último é a sabedoria. Deve expandir a capacidade de reconhecimento dos erros e percepção das limitações. Eu entender que a Miriam tem os seus limites e ela entender que eu tenho os meus limites. Então, a gente vai agindo aqui com sabedoria na nossa contribuição, na nossa fala, no nosso diálogo, e assim a gente vai construindo. Então, é muito importante para que a gente venha expandir a qualidade de vida nessa questão da espiritualidade, compreender esses 5 pontos aqui. E aí a gente vai ter, então, um equilíbrio. Isso é fantástico. Miriam, nós já estamos indo para o nosso final e eu quero aqui trazer a última parte que o autor traz a respeito do mestre dos mestres em relação a esta qualidade de vida. E quando ele fala do mestre dos mestres, para quem não assistiu os outros capítulos, ele está falando aqui sobre Jesus, né? O discurso de Jesus envolvia os amplos aspectos da inteligência espiritual, como o perdão,
como a fraternidade, a capacidade de trabalhar a dor física e a dor emocional, a serenidade, a inclusão. Ele também tocava nos conflitos existenciais fundamentais da nossa espécie, tais como a angústia diante do fim da existência, a superação da morte, a eternidade, a felicidade inexorável, a paz inesgotável e a justiça plena. E aqui eu quero, abrindo parênteses, dar uma dica para quem está chegando agora e não tem muito conhecimento de Deus. Vai ler os evangelhos na Bíblia Sagrada e conhecer um pouquinho de como Jesus viveu nessa terra, como era o comportamento dele com as pessoas. Vai entender um pouquinho, que é o que a gente está falando aqui, só uma introdução, né? E aí ele diz, temos milhões de livros científicos, mas não sabemos explicar os dois fenômenos mais importantes da existência, a vida e a morte. E nós só vamos compreender isso em Deus. E muitas coisas ainda nem serão reveladas. Mas no momento que eu tenho uma intimidade com o Pai, com Deus, eu venho assim para um ambiente de melhor compreensão, aceitação sobre isso, né? Porque as pessoas elas desenvolvem muitas angústias por não compreender esses fatores. Então nós precisamos descansar em Deus, o nosso espírito descansar em relação ao futuro, em relação à morte, em relação ao que vai vir daqui a pouco, o que aconteceu com o parente, né? Então a gente precisa disso. Você é uma caixinha de segredo. Nós somos uma caixinha de segredo. Porque quando se trata de espiritualidade, a gente não compreende no mundo físico essas coisas, né, Miriam? A gente precisa ter essa intimidade com Deus para compreender algumas coisas. E daí diz assim, Miriam, que por essas razões nós não somos seres comuns. Nós somos importantes, porque carregamos algo extraordinário. Sem história, não há leitura de memória. Sem leitura, não há construção de cadeia de pensamento. Sem cadeia de pensamento, não há consciência existencial. Sem consciência existencial, o tudo e o nada se tornam a mesma coisa. Nada é tão grave para a inteligência quanto isso. Eu acredito que o ouvinte precisa voltar e ouvir de novo isso. Precisa uma compreensão aqui. As pessoas que têm ataque de pânico possuem um pavor súbito de morrer. São, do ponto de vista filosófico, as que têm mais lucidez na sociedade quanto à compreensão e à fragilidade humana. Então, saber que existe algo depois da morte é a consciência que essa pessoa tem. E nós devemos ter essa consciência que existe sim algo depois da morte. E existe uma vida ou uma morte. Então aqui fica essa questão aqui para uma reflexão, para que você venha se permitir a conhecer a Deus de verdade. Jesus tinha plena consciência da angústia do ser humano diante do fim da vida. Ele queria que cada ser humano fosse eterno, saudável, tranquilo, feliz e sábio. Ele queria consolar os que perderam pessoas queridas, irrigando-as com esperança diante da separação. Aliviaria os temores e produziria um consolo íntimo. A psicologia e a psiquiatria não têm como oferecer esse conforto emocional. E a gente vê, então, dentro do livro dos Evangelhos, onde a gente vê várias situações onde Cristo consolava as pessoas, onde ele trazia paz ao coração das pessoas. E Deus quer nos encontrar aqui
neste momento através das páginas deste livro. Eu estou indo rápido, Miriam, porque o nosso tempo está esgotando e só quero uma palhinha a mais aqui sobre esse tópico que ele fala, os mais altos patamares da inteligência espiritual. Só uma frase aqui. Ao analisar os detalhes das suas reações nas suas 4 biografias do Evangelho, está falando sobre Jesus, percebi claramente que ele não cobrava nada das pessoas que ajudavam. Ele falava para elas seguirem os seus caminhos. O que o autor quer dizer? Que você, ouvinte, tem liberdade para seguir o teu caminho. A verdade foi exposta aqui neste capítulo, mas você tem liberdade, como Cristo deu liberdade. Quando você vai ler os evangelhos, ele nunca impôs nada, ele falava a verdade, mas as pessoas eram livres. E nós precisamos ser livres para seguir ou não a Cristo, mas o bom é que você siga, porque é coisa boa, não é coisa ruim, né? O último tópico, ele fala sobre últimas palavras, um amor inexplicável. Ele exalava um amor que atraía o espírito humano. Essa própria compreensão de Cristo demonstra o amor pelo ser humano, de não impor, de trazer liberdade. Apesar da força do seu discurso de proclamar que tinha os segredos da imortalidade, ele teve a coragem de dar a opção aos seus discípulos de esquecê-lo. Ele indagou sem meias palavras se eles queriam ou não abandoná-lo. Então nós somos livres. Ninguém está impondo nada, nós somos livres. Deus nos deu liberdade de escolha, mas que você possa escolher a boa parte. Ele expunha sem medo e sem pressão os seus pensamentos e deixava que as pessoas deixava as pessoas a opção de amá-lo ou de rejeitá-lo. Era um amor e é um amor verdadeiro, né? Toda minha bagagem como psiquiatra, agora o autor está falando aqui, ao final deste capítulo, ele diz: toda minha bagagem como um psiquiatra e cientista torna-se débil diante da dimensão do amor de Cristo. Paciência e sabedoria. Tudo isso que ele tinha. O autor está se considerando aqui pequeno diante disso. São o amor, a paciência e a sabedoria, que são os frutos mais excelentes da inteligência espiritual. Então fica aqui, Miriam, este capítulo extraordinário, e os exercícios estão já lá no grupo. Quem quiser é só acessar aí através do link e entrar no grupo, e você receberá os questionários de todos os capítulos. Este assunto transformador. Que Deus venha de encontro a cada um de vocês e venha trazer um entendimento a respeito de aplicar estas leis da qualidade de vida para que você possa viver uma vida na sua plenitude. Miriam, gratidão pela tua participação, e eu vou te dar uns minutos aí, trazer uma palavra final para os nossos ouvintes. Você esteve conosco aí, nos auxiliando nesse comentário, e eu sei que foi de grande valor para nós e para os ouvintes. Certo. Eu fiz, segundo as palavras do Augusto Cury, eu fiz uma breve reflexão sobre as próprias palavras, usando as palavras dele, né? A vida é belíssima, mas ela é brevíssima, né? E é bem importante a gente ter isso em mente.
Eu acredito que a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que foi desenhada para gente pelo autor da nossa vida. E eu fiz aqui uma reflexão que eu gostaria de compartilhar para fechar essa parte de que você acabou de comentar, que fala assim: então, independente de como esteja a sua vida, ou que circunstâncias, em que momento que você está, quais são as questões que você tem levantado e que não tem achado as respostas convincentes, o fato é que se você ainda tem muitas dúvidas, provavelmente você ainda não se sente amado do jeito que você deveria se sentir. O fato de você não se sentir amado da maneira real, como você deveria se sentir, não significa. Isso não fala sobre. Não significa que você não tem direito disso, você tem direito de ser amado. Isso só fala sobre o quanto você é especial para Deus. Porque o inimigo, ele odeia tudo aquilo que Jesus ama. E se você confiar no seu Criador, ele vai completar o plano que ele desenhou para você. Se você permitir, porque ele precisa da sua permissão, para que você deixe essa luz entrar em sua alma e a paz que excede todo o entendimento vai conduzi-lo a todo o caminho de liberdade em Cristo. É um caminho de liberdade. E você verá que tudo vai fazer sentido quando a luz preencher todas as lacunas. E também, eu sei a diferença que causa você entender o propósito de vida para você. E quando você entender essa verdade, você vai entender o seu propósito e vai conseguir amar as pessoas também, porque você vai carregar o amor dentro de você. Você vai amar as pessoas não porque elas mereçam, você vai amar as pessoas porque elas precisam de amor. Você vai amar, inclusive, as pessoas que a sociedade rejeita. Eu, com o meu histórico de vida, eu sou anti-religiosidade. Acredito muito que Deus, ele não é católico nem evangélico, ele é santo. E ele é amor, ele não tem amor, ele é amor. É por isso que eu sou encantada pelo Evangelho de Jesus. Sem preconceitos, com liberdade. Sem preconceitos, com liberdade. Porque pelo amor nós sabemos quem conhece a verdade. E o amor, ele é como chantilly de bolo. Não tem como você tocar nele sem você se lambuzar. E quanto mais você toca, mais lambuzado você fica. Menos você pode esconder. O amor, ele não é discreto. Ele tem som, ele tem cheiro, ele tem aroma, ele tem cor, ele tem formas. E ele é como um imã. Ele atrai como ondas magnéticas e te puxa para uma outra frequência. E aí tudo vai fazer sentido. Essa é a minha mensagem. O amor não Ele não tem ciúme. O amor não tem ciúme. O amor se alegra. O amor se alegra. O amor é a frequência da alegria. Que possamos nos amar, né? Amar uns Amém. aos outros e representar isso que Cristo deixou como exemplo para nós ao finalzinho deste capítulo, onde o autor fala sobre isso. Gente, gratidão, Miriam, mais uma vez. E até uma próxima vez, um próximo encontro. Encerramos aqui o último capítulo e logo então será o finalzinho das 12 semanas, o 12º e último capítulo que já está chegando aí. Até. Obrigado, Ed, por tudo. Gratidão.